Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Ia com ele grande multidão de povo. Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se algum vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua vida, não pode ser meu discípulo. O que não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Por qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que acabar? Para que depois de ter assentado o fundamento e não a poder terminar, todos os que virem não comecem a fazer zombaria dele, dizendo: Este homem precipitou a edificar e não pode terminar. Ou qual é o rei que, estando para entrar em guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a considerar se com 10.000 homens pode ir encontrar-se com o que traz contra ele 20.000? De outra maneira, quanto o outro está ainda longe, enviando embaixadores, pede-lhes paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho hoje nos leva a refletir aonde que se eu estou disposto a desapegar de tudo para seguir Jesus. Calcular, ser prudente. Foi o tema que a gente analisando toda a palavra de Deus, os ensinamentos, nos levou a refletir. Conforme o ensinamento, estas palavras do Evangelho de hoje parecem ser muito duras, ainda mais vindas de Jesus. O problema é que nós não sabemos distinguir desapego de desprezo ou abandono. Então, para que a gente possa entender aqui já a reflexão, vamos entender o que significa a palavra desapego, desprezo e abandono. Desapego é quando eu deixo de ser dependente de algo. Desprezo é quando é desvalorizar a pessoa. Eu desvalorizo algo. Jesus, ele quer que nós desapegamos ou que nós desvalorizamos? Jesus quer que nós abandonamos? O que é abandonar? Largar, sair sem intenção de voltar, afastamento total. Nenhum momento Jesus quer que nós nos afaste do pai, da mãe, que nós abandonemos, desprezemos o pai, a mãe, a família. Não, ele quer que nós desapegamos, deixar de ser dependente. Que seria como colocar Deus à frente de todas as coisas da nossa casa, da nossa família. Então, colocar Deus em primeiro lugar. Um exemplo muito simples, desde a Santa Missa ao domingo, né? Se você tem que cuidar da sua esposa, até uma enfermidade, ou esposo, né? Vice-versa, glória a Deus, né? Agora, se não tem, nenhum que impede nada, que você tem que ter aquele cuidado. Por isso, meu irmão, a palavra hoje vem nos convidar a ter esse cálculo, a ter essa prudência. Quando o Senhor nos exorta a nos desapegarmos daquele que amamos para segui-lo, Ele não está pedindo para que nós desprezemos ou abandonemos, mas simplesmente que deixemos de ser dependentes deles. Que eu estava falando, nada te impede de ir à missa ao domingo, o teu esposo, a tua esposa, né, vice-versa, os filhos não querem ir. Mas você sabe que domingo eu não posso faltar, que é pecado mortal. Eu tenho isso no meu coração não porque eu tenho medo do inferno, mas porque eu não quero estar longe de Jesus. Aí eu deixo de ir à Santa Missa porque eles não foram. Não, eu devo ser um bom exemplo. Eu vou à Santa Missa, eu converso, ter um bom discernimento, ter um bom cálculo, até nas palavras. Olha, eu sei que vocês não estão querendo ir, mas eu necessito de ir. E eu quero estar com Jesus, então eu vou, daqui a pouco eu estou de volta, vou rezar por vocês, faz o convite, detalhe, não fica julgando, não fica condenando, sempre convida e dê bons exemplos, porque a hora que você chega também, você começa com a murmuração, com a reclamação, como diz a primeira leitura também,
Fazei tudo sem reclamar e sem murmurar. Lá em Filipenses 2, do 12 ao 18. Então, não resolve nada as murmurações, que está lá em Êxodo 16, 2, onde que Deus vê que o povo murmura ali, porque tirou eles da escravidão e eles ficam murmurando. Então, a murmuração e a reclamação não convém. O próprio Evangelho hoje, Jesus nos estimula a isso, a calcular, nos estimula a ter prudência. Olha só o que ele fala. Ele fala assim: o que não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Por qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Aí depois ele diz assim, que não começa a fazer zombaria dele porque ele não calculou, porque ele não previu algo. Sabe, irmãos? Então assim, diante de seguir Jesus, vamos lá, vamos colocar, eu quero seguir Jesus, eu quero ser um homem prudente, que vou edificar minha casa sobre a rocha, eu desejo estar diante de Jesus, eu quero ter esse contato com o Senhor, eu gostaria muito que os meus caminhassem comigo, gostaria muito porque eu sei que isso é muito bom para minha casa, para minha família, sabe, irmãos? E aí aquele homem prudente, aquele homem que calcula a situação também, até no nosso servir. Como é sempre, a gente bate em cima dessa tecla. O servir é muito importante também a gente seguir Jesus, como eu ouvi hoje. Seguir Jesus não tem só um meio, não tem somente aquela pastoral, todas as pastorais você tem que estar lá, você tem que estar em todo lugar que te chamar. Não, eu tenho que ser prudente, eu tenho que calcular. Por quê? Porque eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família, diante do meu chamado, né, que nem um padre a ser sacerdote, e diante do meu chamado a ser o matrimônio, eu tenho que cuidar da minha casa também. Então eu não estou deixando de servir o meu Deus, só que eu estou tendo prudência, eu tenho que calcular o que eu estou fazendo, aonde que eu estou servindo, de que forma. Eu estou vigiando a minha casa, como Jesus pede, vigiar. E se o pai de família souber a hora que viria o ladrão, ele não abandonaria seu posto. Então nós temos que tomar esse cuidado, tem que ser um homem ou mulher prudente. E outras situações, irmãos, também, em tudo que nós for fazer para edificar a nossa casa, desde o nosso trabalho, quanto é importante a gente calcular, quanto é importante a gente ser prudente. O que significa a palavra prudente? É precaver, antecipar, até para não arriscar o seu capital, ou para se esquivar do perigo, né, do pecado. Então, tudo para nós é muito importante a gente ter esse cálculo, ter essa prudência. O que vai acontecer lá na frente se eu fazer isso, se eu colocar o meu dinheiro ali, né? O que vai acontecer? Então, o que leva a gente a refletir nisso? Orar a Deus, colocar a Deus, pensar, refletir. Não ser aquela pessoa que vai pelo impulso. Eu já sofri muito por isso, por ser aquela pessoa que vai pelo impulso, fazer as coisas assim, como diz, ansioso, né? Eu quero resolver logo. E isso, quantas vezes eu enfiei o pé pelas mãos, desde o meu casamento, desde a minha parte financeira, e hoje eu peço muito a Deus, eu peço orientação a Deus, eu rezo, quando tem o rosário eu faço o rosário, pedindo a Deus que Deus me ilumine, sabe, irmão, hoje eu coloco tudo Deus à frente na minha vida, no meu serviço, onde que eu vou? Eu peço para Deus uma luz que venha dele, que ilumine, e detalhe, nós não devemos se apegar a nada. O apego faz a gente errar tantas vezes também. Aquele homem, aquela mulher que é apegada a tudo. E ali Deus nos pede até isso. Se não colocar o Deus à frente na sua vida, você tem que tomar cuidado até para que você não cometa o pecado, porque aquelas pessoas que convivem com você querem se mergulhar no pecado, mas você fala, opa, eu não. Eu sou um homem que eu quero colocar Deus à frente da minha vida e eu vou manter a minha orientação com Deus, a minha afinidade com Deus, vou me unir a Deus. Então, eu convido você hoje a refletir. Diante deste mover, querido irmão, nós não estamos aqui desprezando a família, nós não estamos aqui, como que é as 3 palavrinhas, não estou desprezando, não estou abandonando. Eu estou sendo um homem ou mulher que coloca Jesus em primeiro lugar na minha vida. Então, eu estou disposto a desapegar de tudo para seguir Jesus? Eu estou disposto a viver qualquer situação para seguir o meu Senhor? Mas eu calculo, eu sou um homem prudente, uma mulher prudente, eu analiso tudo ao meu redor para que eu dê o alimento certo para minha casa,
para que eu dê o sustento certo para minha família, no corpo e na alma, que não falte o amor, para que eu tenha aquele temperança, o tempero correto na minha vida, ter um discernimento dentro da prudência. Sabe, irmão, o Senhor me colocava assim, muitas pessoas confusas no que fazer. O que eu devo fazer com tal situação? O que eu devo fazer para que a minha família tenha um novo jeito de agir? Sabe aquele pai, aquela mãe de família, ou o filho que percebe que tem algo de errado, mas não sabe como fazer, como agir? E eu te convido hoje a colocar primeiramente Deus à frente de todas as situações. Desapegar de todas as coisas deste mundo. Não colocar o dinheiro à frente, não colocar os bens materiais à frente, colocar o amor a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a ti mesmo. O Senhor resume em 2 mandamentos a palavra. Se ele disse que amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, ele não vai desprezar ninguém da sua casa. Mas nós tenhamos discernimento, prudência, que a gente possa calcular. Qual que é a melhor forma de eu unir o meu Deus em primeiro lugar na minha vida e as coisas e os bens materiais, eu ser um homem ou mulher desapegado e colocar minha família à frente de todas as situações que não seja Deus. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti nessa manhã, nesse dia, o coração de cada irmão com toda a confusão espiritual, com toda a confusão de como agir, de como falar. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha direcionar o coração de cada irmão, o afazer de cada um, que nós possamos ter o discernimento diante da plenitude do amor, para que o nosso coração, Senhor, não se engane, não despreze, para que o nosso coração não seja um coração que despreza o amor, para que nós não sejamos um coração que abandone o amor, mas que nós sejamos um coração desapegado às coisas deste mundo, aos bens materiais, ser um homem ou mulher prudente que calcula a medida certa para que o amor seja dado na medida certa para cada um de nós. Una, Senhor, o casal, una os filhos, una todas as famílias. Que o nosso coração, Senhor, saiba identificar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E que dê o discernimento para que cada um de nós saibamos viver, se alimentar da fonte do amor. Derrama graça, Senhor, na vida de cada irmão. A cada dúvida que vem no nosso coração, a cada situação que a gente for fazer na nossa família, Senhor, aonde que envolva a nossa parte financeira, aonde que envolva decisões que temos que tomar, Senhor, que nós possamos recorrer à Tua presença na nossa vida. E neste momento eu quero colocar, Senhor, a cada coração que está clamando agora na Tua presença, que você, querido irmão, que está colocando para Jesus agora, reconhecendo Ele como o primeiro lugar da sua vida. O que eu devo fazer, Senhor, com tal situação? Fala para Jesus. O Senhor hoje vai te dar um direcionamento. Como você deve agir diante de situações. E eu creio, meu irmão, porque Ele colocou para mim. Ele colocou para mim. Que eu devo calcular, que eu sou uma pessoa afobada, que eu me precipito muito, que eu devo rezar muito antes de dar uma resposta, antes de fazer algo. E eu preciso dessa prudência, Senhor. E eu necessito, Senhor, de ser este homem prudente. Mas eu necessito, Senhor, que o Senhor seja sempre o primeiro lugar da minha vida. Vamos agradecendo a Deus, querido irmão, porque hoje o Senhor vai dar direcionamento para muitos corações. Vai colocar tudo no seu devido lugar. Tudo no devido lugar. A cada situação o Senhor coloca no seu devido lugar. Assim, queridos irmãos, nós temos a doutrina católica. Assim, queridos irmãos, nós temos tudo o mover de Deus para a nossa vida. Tudo no seu devido lugar, na hora certa, no tempo certo, com o direcionamento certo para que o nosso coração não se perca do caminho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Querido irmão, que o nosso coração não fique em dúvidas. Que o nosso coração seja um coração que a gente saiba aonde que está a nossa fé. Crer no Senhor Jesus. Ser desapegado a todas as coisas deste mundo e buscar a nossa salvação. Diante da salvação, a convivência com amor, a medida certa, tudo no lugar e no tempo certo, com Deus à frente. Que Deus abençoe.